Eu ainda quero tratar de um caso hoje, então vamos para o próximo. Vamos. Porque esse também me chamou bastante atenção, porque temos a história de mais um guru. Mais um. Infelizmente, a gente tem que falar, né? Mais um. Mais um Guru que a gente tem, o Humberto Gama, fundador do Sistema Filosófico de Autoconhecimento Vidya. Ele era considerado um mestre espiritual, professor de yoga, terapeuta e psicanalista. Durante mais de 20 anos, gente, ele conduziu um trabalho que prometia elevação espiritual, curas milagrosas e até a geração de filhos, vejam vocês, com DNA aprimorado. Nossa. Mas por trás das promessas estava uma teia de manipulação emocional, controle psicológico e abusos sexuais disfarçados de tratamento espiritual. O grupo tinha sedes em quatro barras e Curitiba, onde funcionava uma clínica e uma chácara, que era usada aí nos rituais. Os números são estarrecedores aqui, né? Ele foi preso em 11 de abril, desde então enfrenta aí uma das mais complexas denúncias da Justiça Paranaense. Segundo o Ministério Público, ele cometeu pelo menos 20 crimes entre 2005 e 2024 contra 16 vítimas, entre elas 4 menores de 14 anos. A gente já viu esse filme, não é? Vários. E aí, é de novo, né? As pessoas falam, mas o Puff Daddy, mas a gente já tinha visto Harvey Weinstein, R. Kelly, e agora, de novo, aqui já aconteceu João de Deus. Sabe, aonde que isso vai parar, né? Então, de novo, a pessoa usando da sua vulnerabilidade. Olha só, a sua vulnerabilidade emocional, a sua vulnerabilidade no sentido espiritual, da sua fé. Não, eu vou lhe dar acolhimento. Eu vou cuidar de você. E a pessoa vai porque ela está precisando de algo, ela tem ali uma necessidade. Só que ela está caindo aonde, não é, Raquel? Nossa, quando a gente percebe... Eu sou muito cética e talvez por lidar com criminosos, com estelionatários, com pessoas que aproveitam das vulnerabilidades não faladas de outros, exploram até economicamente. Sexualmente é um plus. O interesse primordial dessas pessoas que manipulam seitas ou rituais, principalmente nesse sentido, né, no sentido espiritual, o principal objetivo é realmente o financeiro. É algo que a gente vê da sordidez relacionando a crença do outro. Quando você está... É só a gente imaginar, quando alguém vai para alguma religião, alguém vai para algum centro de elevação espiritual, é porque essa pessoa está precisando, essa pessoa está vulnerável. A gente fala que é o binômio. É a mesma coisa quando a gente fala de agressores de violência contra a mulher e mulheres vítimas de agressores. É aquele que encontra o alvo certeiro e o alvo certeiro permanentemente vulnerável. Então, a esses que vão criar seitas, criar retiros espirituais fraudulentos, criminosos, buscam um alvo. E as iscas, e a gente fala aquelas iscas que potencializam, que dão gatilhos, são repetitivas, são repetidas. Os gatilhos para você conseguir atrair os vulneráveis que estão carecendo dessa certa força espiritual. E é muito bom para o criminoso porque essa vítima vai negar que está sendo vítima. Ela vai negar que aquele guru espiritual, mentor, ela não vai querer acreditar naquilo. Ela não vai, né? Porque ela ter que lidar com mais um fracasso, com mais uma decepção, em que ela já tem, por isso mesmo que ela foi até aquele local. Então é muito perverso. Eu costumo ter desprezo por esse tipo de pessoas. Eu vou falar rapidamente de um caso em que foi uma religião. Eu trabalhava na Vila Maria, região da cidade de São Paulo, e ali tem uma grande quantidade de imigrantes bolivianos que já são vítimas de trabalho escravos em fábricas de tecidos ou fábricas de roupas. E ali tinha um mentor intelectual, religioso, boliviano, em que
também se colocava como mentor financeiro dessas pessoas, vulneráveis economicamente, vulneráveis longe dos seus países, não falavam português de forma adequada, e fez uma vítima ao longo de 3 anos, conseguiu surrupiar, roubar mesmo. A gente não vai falar em furto qualificado, conseguiu roubar, porque esse poder de manipulação é uma mão armada, né? Com uma arma muito poderosa. Mais de 3 milhões de mais de 150 bolivianos, que ganham menos de um salário mínimo. Então, isso é muito perverso. Isso também é algo que a gente não consegue. Então, quando a gente lida com crime, a gente vê que não existe limite para esse mau-caratismo, para esses atos demoníacos. Porque ninguém escolhe entrar numa seita. Ninguém entra numa seita de livre e espontânea vontade. A pessoa ela vai em busca de acolhimento, de pertencimento. De força. De força. Ela está numa posição vulnerável. E quando ela se vê, ela já está presa em uma teia tão sofisticada que primeiro ela tem dificuldade de reconhecer isso, depois ela tem dificuldade, ela tem vergonha. Ela nega. Ela nega, porque ela precisa reconhecer que ela cometeu um erro. Então, ela começa a negar. Quando ela reconhece, ela diz, ok, para quem eu vou buscar ajuda? Porque o funcionamento de uma seita é muito parecido. Se você vê seitas da década de 60, 70, é muito parecido com o que funciona agora. Eles isolam a pessoa, eles colocam ela dependente daquela comunidade. E se você passou anos isolado da sua família, dos seus amigos, se tudo que você conhece é aquele pequeno grupo, para quem você vai pedir ajuda? Quem é que vai estender aquela mão para você? Então, é muito complicado. E você sabe o que é mais triste quando a gente olha para tudo isso? Porque a gente precisa que um crime aconteça para que, inclusive, o jornalismo possa denunciar. Você sabe que durante muito tempo, uma das coisas que me deixava muito angustiada era esse sistema de seitas, né? Então, assim, não, mas a gente não pode bater num líder religioso, ou a gente não, um coach, sabe essas coisas? Sei. Mas você tá olhando assim, nitidamente, mas ele tá tirando dinheiro daquela pessoa, aquilo é uma fraude, aquilo é um estelionato. Não, mas a pessoa, ela é maior de idade, ela é capaz, ela está fazendo aquilo porque ela tem vontade. Então, para mim, aquilo me dá uma angústia, uma dor, uma vontade de falar assim, não, nós precisamos fazer alguma coisa. Ele falou assim, não, nós não podemos fazer alguma coisa porque até então, aquilo não é um crime. Olha que loucura, gente, a gente precisa esperar que um crime aconteça. Não pra poder intervir. Para poder entrar e intervir. Bizarro de um detalhe dessa história que eu li, que parece que, por exemplo, quando uma mulher questionava, né? Nossa, mas, enfim, não quero ter essa relação aqui, o que está acontecendo? Não é bem assim. Ele perversamente dizia assim... então é porque você não merece. Se você duvida, essa você energia não merece que eu passo para vocês. Olha o João de Deus. Gente. Lembra o que ele falava? Então, olha só. O João de Deus era tão sórdido, né? Tão sórdido, aquele homem nojento. E aí, o que ele pegava as vítimas, veja só, né? Na grande maioria, e pegava, assim, os familiares, né? Então, ia, assim, a filha levando o pai, que estava ali num sofrimento, né? De câncer, precisando, né? Então, levava para uma possível cura espiritual, né? Para aquelas operações espirituais. Atenção especial, né? E aí, olha o que ele falava. Não, você agora fica aqui, fecha os olhos, porque... E ele estava abusando da filha da outra pessoa. E, nitidamente, eu conversei com algumas vítimas do João de Deus, elas, Carla, quando eu olhava, a minha calça, a minha saia, tinha... Quando ele não de fato, não estuprava, né, não tinha conjunção carnal ali, o estupro era outro, que ele que já mais velho... Se esfregava, então, né? Ele se esfregava e aí ele ejaculava. Sabe o que ele dizia? Que aquilo era um ectoplasma. Eu falei, oi? É o quê? Você entende? Mas até que a vítima... E olha só, e muitas vítimas, gente, denunciaram durante anos, eram desacreditadas, porque ele era um líder espiritual. Então, elas não conseguiam amparo, a imprensa, né, todo mundo reverenciando aquele homem abusando de um monte de gente, vendia pó de pirlim-pim-pim. Água. Água. Compra essa água aqui, tirava R$50. dinheiro. Não, ele comandava
fundou um dos maiores... Para mim, ele criou uma das maiores organizações criminosas. Ele era tão perverso, vale até a pena a gente falar um pouquinho, depois a gente até trazer o caso do João de Deus. O caso do João de Deus dá um programa inteiro. Com certeza. Ele criou um sistema, principalmente para as vítimas que vinham de fora do nosso país, muito doentes, e ele pegou infelizmente, várias vítimas com câncer, com AIDS, principalmente numa época onde as pessoas morriam, né? Por conta do HIV. Exatamente. O que elas tinham que assinar? Gente, eu vou contar isso aqui para vocês, é bizarro, e eu vi esses contratos. Elas assinavam um contrato que, se elas morressem aqui, durante o período que elas estavam aqui, o corpo não poderia ser transladado de volta. Ele teria que ser enterrado num cemitério, então ele já tinha todo um esquema funerário, ou no máximo, ser cremado, e ele entregaria as cinzas. Aí, de novo, você tem que pensar com a cabeça do criminoso, né? Quando você quer investigar. Por que ele fazia isso? Sabe por quê? Porque deixar provas. Exatamente. Se você devolve este corpo, porque aqui no Brasil ele controlava tudo. Nossa, mas ele controlava absolutamente tudo. Agora o corpo chega naquele determinado país. Olha o que aconteceu com a Larissa, alpinista. Ela está passando, né, de novo para um exame de ML aqui para entender a causa da morte. A mesma coisa vai acontecer no outro país. Por que morreu? E muitos familiares reclamavam porque queriam levar os corpos dos seus, né, parentes e não podiam. Agora, gente, de novo, temos duas... Aqui, a Raquel também é advogada. Qual é a validade desse contrato? Zero. E, se eu não me engano, a funerária era dele. Ou ele tinha participação na sociedade. Certeza. Tudo. Ele mandava... A Badiana era dele. A Badiana era dele. A quantidade... Ele tinha... como que chama aquela arma, Galinatti, que você tem? Que você coloca, tipo, parece um... Sei lá, que você vai lançar um foguete lá. Como é que chama? Ele se colocava assim, sabe, para derrubar helicóptero. Ele tinha tudo isso na casa dele. Ele tinha armamento pesadíssimo. Bélico, assim, então foto. A quantidade de dinheiro, né, mocosado em todos os lugares, a quantidade de armas. Gente, esse homem contrabandeou urânio. Quando você vai puxar a ficha do João de Deus, eu falei, o que mais que ele fez? Ele fez um pouco de tudo. Ele abusou da filha dele, gente. Assim, durante anos. Pessoa perversa. E a gente está repetindo agora, neste caso. Esse Huberto Gama, que também falava aí que tinha títulos internacionais, homenagem de Barack Obama e da ONU, que muitos consideravam que era um líder... Acho que era tudo... A gente discutiu isso hoje, sobre o currículo deles. E 20 anos, gente, 20 anos, quer dizer, construindo... Tem que checar, né, isso. gente? E assim, o que é complicado quando a gente fala nessa situação em que a pessoa lida com a vulnerabilidade do outro, da aceitação do outro, porque numa seita também se coloca de forma perversa, você vai ser merecedor ou não de participar desse grupo. Esse grupo, ele tem segredos herméticos que não podem ser colocados de forma externa. A gente faz um paralelo do estelionato sentimental. Porque por que é tão difícil a polícia conseguir identificar e punir os estelionatários que roubam mulheres? Ou estelionatário, porque o estelionato sentimental é mais comum a vítima, uma mulher, e o autor do crime um homem, porque o homem é mais factível desse tipo de dinâmica ser vítima de sequestros relâmpagos, né? Porque o homem já vai direto ao uso, finalmente. E aí, quando ele chega lá, é uma tocaia já para sequestrá-lo e etc. Porque a mulher faz, como a Carla disse, com um ato voluntário. O ato não é involuntário, o ato não é coercitivo. O ato é de um maior, com deliberação, autonomia de deliberação própria, para poder emprestar, dar, doar ou participar de certos tipos de seitas ou rituais. Então, é muito difícil a gente conseguir identificar, a não ser que saia da esfera dessa prática, no mínimo bizarra e exótica,
para atos criminosos, como é o caso da maior parte das vezes. Que é a conjunção carnal mediante fraude. As pessoas argumentam, não, mas ele não botou uma arma, ele não amarrou ninguém, ninguém teve relação com ele forçado. Depende do ponto de vista. No momento que você condiciona a sua saúde, a sua evolução espiritual, no caso do João de Deus, às vezes era a cura do seu pai. Você condiciona isso àquela relação, você não está colocando uma arma de fato, mas você está cometendo essa fraude. A pessoa se sente coagida, se sente induzida. Então, tanto que é tipificado no nosso Código Penal, não é o mesmo artigo do estupro, não é a mesma pena, mas é previsto. Porque é uma forma de estelionato, é uma forma de estelionato sexual, mas a pessoa, sim, ela é coagida, aquela pessoa tem um poder de dominância sobre ela e ela acredita que aquele ato vai ter uma repercussão lá adiante, seja na saúde, na espiritualidade. Então, é muito complicado, porque essa vítima ela já sofreu tudo aquilo e ela é culpabilizada de novo, porque ela não foi forçada, ela teve relações porque ela quis. Então, ela é revitimizada, como a gente vê em tantas circunstâncias. E toda essa dificuldade, né, que a gente tem no sentido de denunciar. Porque você, de fato, precisa que um crime aconteça para que você possa denunciar uma figura como esse homem. Porque qualquer coisa que você vá tentar fazer, se você não tiver ali, né, uma Tem prova... famílias que ficam desesperadas, não ficam, Carla, nesses casos de seita, né? Muito. Olha, tem um caso que é um dos mais famosos, né? Que é um caso americano também, que é do Keith Raniere, que pegou 120 anos de prisão. E o que ele fazia? É uma seita que ficou super famosa, muito conhecida. Ele começa, né? Nexium. O Nexium, um cara muito inteligente, no sentido de muito articulado, verbalizava, manipulador. Ele também dizia que era formado em tudo e mais um pouco, e no fim não era nada. Inteligentíssimo. O que ele vai fazer? Ele vai usar neurolinguística. Neurolinguística se você souber usar ela, né, para o mal... Gente, você vai atrair um monte de vítimas. Ele começa a falar tudo aquilo que você quer ouvir. Então, eu vou melhorar a sua vida, eu vou melhorar as suas capacidades. E aí vai. E você, poxa, não, eu tô com cara. E o que ele fazia? Ele era tão diabólico que ele pegava trechos de obras científicas e ele tinha uma memorização muito boa. E ele conseguia transformar aquilo em palavras dele. Então, parecia que ele que trazia, né? Teorias, aquelas coisas incríveis. E todo mundo fazia, nossa, que incrível. E as pessoas iam dando dinheiro para ele. Ele realmente levantou uma fortuna, Raquel, e chegou num ponto aonde que era, assim, foi a grande virada de chave, que esse homem... Ele queria muito mais do que dinheiro e poder. Ele queria criar ali a pirâmide. Ele estava fazendo o esquema de Ponzi, né, para simplesmente poder abusar de mulheres. E ele era tão maquiavélico, né? Ele, enfim, mas ele não consegue mais cometer crimes porque está preso. O que ele fez? Ele pegou 9 mulheres. Abusou das 9 mulheres. Só que ele não dizia que estava abusando. Aquilo tudo era praticamente você estava se relacionando com ele, estava tendo uma relação com ele, porque você estava tendo, sabe assim... Era escolhida. E você assim, você ia pegar a energia dele. E ele... Mas tinha esse papo também aqui nesse caso. Aí olha o que ele fez. E ele vinha com, né, os 5 elementos, terra, ar, fogo. E ele pegou o nome dele, que era... As iniciais. Raniere, o K e o R, juntou, colocou o contrário, então parecia uma montanha, um negocinho assim. E ele falava, tá vendo? Isso aqui é o poder, é o signo, é o símbolo. E ele começou a simplesmente a queimar as mulheres, né? Igual o gado. com ferro Exatamente. quente na virilha. Então, assim, elas eram seguradas, eram torturadas, além de serem abusadas e marcadas. Mas aí não terminava assim. Tinham que trazer outras mulheres. Aí elas tinham que trazer outras mulheres, ou seja, ele transformava a vítima em agressora e ele tinha uma obsessão por magreza, por mulheres jovens e muito bonitas. Padrão Hollywood, né? E ele fez uma lavagem cerebral, né? Na verdade, uma ressignificação na cabeça dessas mulheres, que elas achavam que elas estavam recebendo algo divino, até que uma vai conseguir... Olha a quantidade de anos e anos. E ele
E o que ele fez? Ele pegou as pessoas que trabalhavam para ele, aí já nessa outra fraude aí de que elas iam conseguir alcançar, porque tinham vários homens e eles não sabiam que essas mulheres estavam sendo abusadas. Veja o problema, como a gente precisa alertar. E olha, a imprensa ficava calada. E assim, aí foi uma luta, porque uma das mães de uma dessas meninas... As famílias sempre desesperadas. A mãe desesperada vai no FBI e o FBI de mãos atadas, porque até então aquelas pessoas estavam ali consentindo. São mulheres adultas. Como é que você Querendo vai à vontade. prender essa pessoa? Entende? E ele processando todo mundo, porque ninguém podia falar dele. Porque, não, eu sou um líder espiritual, eu estou aqui, eu estou melhorando a vida dessas pessoas. Ai, da imprensa que ousasse a falar dele. Era processada. Até que, né... Quando o FBI vem com aquele, né? Que aí ele é preso pelo FBI, assim, aí a vida dele realmente acaba. Mas, Paulinha e as pessoas que nos escutam aqui, foram anos. São muitas vítimas.